Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Arrumar aqui a camisa para ficar mais ou menos, né? Hoje nós continuaremos fazendo aí nosso estudo, Fundamentos da Fé Cristã. Lembrando sempre a vocês que aqui não é a ideia de um curso de teologia sistemático, mas falar a pura palavra de Deus, os fundamentos da fé cristã. E hoje nós falaremos da lição 8, o plano de Deus, parte 3. Como nós sempre temos feito aqui, a gente dá a indicação da leitura bíblica ou o lugar onde está, ou a gente lê o que está presente no próprio texto, né? A gente dá aí a leitura base, depois a gente dá o tema maior e os subtemas, e a gente vai trabalhando com os subtemas, ok? O título geral aqui para nós da lição 8 é o Plano de Deus, parte 3. A leitura bíblica de referência é Efésios 1, de 7 a 12. O título grandão, a redenção e o encabeçamento do Filho. E os subtemas dentro do título grandão, continuação das bênçãos espirituais, a redenção, a riqueza da graça divina, o encabeçamento do Filho, o mistério da vontade de Deus, Cristo, a cabeça de todas as coisas. Então a gente tem bastante subtemas para falar hoje, né? Então acompanhem comigo, eu espero que vocês possam assistir, que possam ganhar algo desse material que a gente está trazendo para vocês aqui. Nosso interesse é simplesmente falar da palavra de Deus para as pessoas, né? Continuação das bênçãos espirituais. É lógico que eu faço um resumo, vou lendo os versículos, tá certo? Como vimos na lição anterior, Efésios 1 mostra que temos sido abençoados por Deus com toda sorte de bênção espiritual. Os dois primeiros itens dessa bênção citados em Efésios 1 são a escolha e a predestinação de Deus Pai. Os versículos de 3 a 6 mostram o plano eterno de Deus Pai, que é ter muitos filhos. Para isso, ele criou o ser humano, com o espírito humano, a fim de ser assim regenerado e nascer da vida divina. Nesta lição, veremos dois outros itens: a redenção e o encabeçamento do Filho, né? Observaremos nas lições 10 a 13 deste volume que o plano divino sofreu um revés quando o homem pecou e caiu, tornando-se assim incapaz de se relacionar com Deus por causa do pecado. Como, porém, Deus não pode ser frustrado em seus desígnios e ama o homem com amor eterno, ele providenciou uma redenção por meio de seu Filho. É a isso que se referem os versículos 7 a 12 de Efésios 1. Então, o primeiro título é a redenção. Efésios 1:7 relata sobre o primeiro item desta lição, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A expressão no qual refere-se ao termo o amado. No versículo anterior, Cristo aqui é descrito como o amado do Pai, filho amado em quem o Pai tem prazer. Mateus 3:17 e Mateus 17:5 fala que é no amado que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A palavra pecados aqui é a mesma que delitos em Efésios 2:1. Visto que Efésios 1 apresenta o plano divino do ponto de vista celestial, Paulo usa a palavra delito e não pecado. Porém, para cumprir os justos requisitos de Deus, até mesmo delitos precisam de redenção. E esta ocorre pelo sangue precioso de Cristo. Então, a redenção se dá pelo sangue precioso de Cristo, né? 1 Pedro 1, 18 a 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O derramamento do sangue de Cristo, como o Cordeiro de Deus, concede o perdão de pecados a todo aquele que crê. Do lado de Cristo, o que ele fez na cruz foi a redenção,
isto é, ele pagou o preço para nos ter de volta para Deus. Do nosso lado, quando cremos na obra de Cristo, realizada na cruz, temos o perdão dos pecados, ou seja, a redenção é aplicada a nós. A riqueza da graça divina. Talvez, quando lemos a expressão segundo a riqueza da sua graça, em Efésios 1:7, não façamos ideia do real significado dela. Porque a redenção foi segundo a riqueza da graça de Deus? A resposta a essa pergunta é complexa. Primeiro temos que ver que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus 9:22 fala isso. Por isso, no Antigo Testamento, um animal era imolado para que o pecador fosse aceito diante de Deus. Esse sangue, porém, era uma prefiguração e não a realidade, e apenas cobria o pecado, não o removia. Além disso, esse ritual precisava se repetir centenas e até mesmo milhares de vezes. Para realizar uma redenção eficaz e permanente, Deus precisava de algo mais do que o sangue de um animal. Onde se poderia achar tal sangue? O sangue de um homem não seria adequado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, como Romanos 3:23 diz. Se o sangue de um animal, ainda que sem defeito, era apenas uma sombra, e o sangue de um homem não seria adequado, parecia que Deus estava no impasse. É aí que entra a riqueza da sua graça. O próprio Deus se fez homem, um homem perfeito e sem pecado, como está em João 1:14, Hebreus 2:14 e Hebreus 4:15. Somente Jesus, como tal homem, poderia derramar seu sangue para fazer remissão dos pecados uma vez por todas. Então essa é a riqueza da sua graça, Deus ter se feito homem e ter derramado sangue para nos redimir. O encabeçamento do Filho. Vejamos agora o segundo item dessa lição, que é sobre o encabeçamento do Filho descrito em Efésios 1, de 9 a 12. Em João 4:4, ao falar com a mulher samaritana, o Senhor Jesus disse que Deus é espírito e que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em realidade. Nosso espírito é o verdadeiro lugar de adoração a Deus e o lugar em que Deus quer habitar. Por isso, voltamos a dizer que o homem é o centro do universo. O mistério da vontade de Deus. Em Efésios 1:9 lemos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Deus tem uma vontade. Muitos cristãos buscam a Deus e oram, pedindo-lhe que revele sua vontade para eles. Alguns jovens, em fase do vestibular, oram para que Deus lhes mostre sua vontade com relação ao curso que eles devem fazer. Outros oram com relação à pessoa com quem devem se casar. Outros ainda oram e buscam a Deus para saber que profissão escolher ou que emprego aceitar. Para muitos, a vontade de Deus se limita a coisas ligadas a eles mesmos e não ao próprio Deus. Porém, a vontade de Deus é muito mais do que isso. Deus tem uma vontade eterna, segundo o seu plano e bom prazer que propôs em si mesmo antes da fundação do mundo. E essa vontade excede muitíssimo as questões de carreira, emprego, família e coisas assim. A vontade de Deus é a igreja, em todos os seus aspectos e com tudo que ela representa em figura e realidade. A igreja é a família e a casa de Deus, e o corpo de Cristo e a noiva de Cristo, que por fim resultará na esposa do Cordeiro, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Essa é a vontade de Deus, que era um mistério oculto no próprio Deus dos séculos e das gerações, mas agora revelado aos homens por meio de seus santos apóstolos e profetas. Então essa é a vontade de Deus, né? Que Cristo encabece todas as coisas por meio da igreja. Cristo, a cabeça de todas as coisas. O bom prazer de Deus é fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O verbo convergir também pode ser traduzido por encabeçar
E o termo nele, em grego, é em Cristo. Portanto, o bom prazer que Deus propôs em si mesmo é que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo, ou seja, que Cristo seja a cabeça de todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O universo está um caos total, é um amontoado de ruínas. Deus criou todas as coisas em perfeita ordem, não as criou para ser um caos. Isaías 45:18 diz isso. Porém, a rebelião de Satanás trouxe confusão ao universo. Quando criou o homem, Deus o criou para ter domínio sobre todas as coisas. Gênesis 1:26. Para encabeçar todas as coisas e exercer autoridade por ele. Porém, o homem também se rebelou ao desobedecer a Deus, pecar e cair. Assim, hoje, o que vemos é tanto o universo como a sociedade em total desordem, rebelião e caos. Basta olhar ao redor para ver que o mundo todo está descabeçado. A maneira como as pessoas vivem e agem nessa sociedade pós-moderna demonstram que estão perdidas e sem direção. Isto é resultado de não estarem encabeçadas em Cristo. Essa situação desastrosa entristece profundamente a Deus. Por isso, ele trabalha para levar a salvação para as pessoas, resgatá-las desse amontoado de ruínas e trazê-las para a igreja, onde poderão experimentar o encabeçamento de Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, quando Deus concluir seu plano eterno. Todas as coisas no universo serão encabeçadas em Cristo. Amém. E é isso. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Que Deus possa, de alguma maneira, tocar em vocês. Pelo menos para vocês lerem a Bíblia um pouquinho, para conhecer um pouco a palavra. Deus abençoe e boa noite.